Bom, então a mensagem é escrita em 1934 ou publicada numa época em que quem domina o país é o António Oliveira Salazar. António Oliveira Salazar, que foi fruto do plebiscito à Constituição de 1933, assume o poder e assume as rédeas para poder então pôr em prática aquilo que ele designa o Estado Novo, ou seja, a ordem, a disciplina, o trabalho, o pão. E isto enquadra-se exatamente na Europa dos regimes totalitários. O regime salazarista é inspirado no fascismo italiano e é esta personagem que é vista como a salvadora da nação, aquele que vai resgatar o país da situação económica em que estávamos, que vai ser uma figura carismática e que vai prolongar-se esse carisma até os dias de hoje, não é? Apesar de tudo aquilo que possamos pensar acerca dele. Mensagem, obra mítica e simbólica, surge tripartida, a traduzir evolução, desde a sua origem, passando pela sua fase adulta até à morte, a que se seguirá a ressurreição. Mensagem é uma expressão poética de vários mitos, como por exemplo, o princípio de nacionalidade. Na primeira parte, Brasão, em que fundadores e antepassados criaram a pátria. Como por exemplo o poema O Conde Dom Henrique, ergueste-a e fez-se. Dom Henrique ergueu a espada e fez-se o começo. A segunda parte de mensagem, a realização através do mar português, em que heróis empossados da grande missão de descobrir o mar anterior a nós e viajando de ilha em continente, foram construtores do grande destino da nação, como se pode constatar, por exemplo, no poema O Infante, do mar e nós em ti nos deu sinal, cumpriu-se o mar. Finalmente, a morte ou o fim das energias latentes, o encoberto, em que o novo ciclo que se anuncia, em Dom Sebastião, o desejado, que trará a regeneração e instaurará um tempo novo, depois de ter caído no areal de Alcácer Quibir, e cuja morte atinge um sentido redentor. Exemplo disso é o poema Dom Sebastião, em que se refere: esperai, caí no areal, é o que me sonhei que eterno dura, é esse que regressarei. Simbologia da obra. Tanto Mensagem como Portugal, o nome que inicialmente Fernando Pessoa pensou dar à mensagem, tem 8 letras. O 8 é o número da harmonia, mas também um número ligado aos templários, mais precisamente à cruz templária que tem 8 pontas. É a mesma cruz que depois vai nas caravelas, já a cruz da Ordem de Cristo, seguimento natural dos templários depois da extinção destes por ordem papal. Assim, Pessoa, num primeiro sentido, diz-nos que a mensagem é Portugal e que Portugal é a realização da missão da Ordem de Cristo e por descendência da Ordem do Templo. O número 2 simboliza a oposição, o conflito, a reflexão, o equilíbrio, o esforço e o combate. Já o número 3 representa a ordem intelectual e espiritual, divino, unidade do ser vivo e a perfeição. Quanto ao número 4, expressa solidez, sensibilidade, totalidade e universalidade. O número 7 transmite poder, pacto entre Deus e homem, a plenitude, a perfeição, o equilíbrio, a realização total, a conclusão de um ciclo, a consciência da vida. O brasão simboliza o passado inalterável, já o campo representa o espaço de vida, fecundidade, alimento e da ação. As quinas expressam as chagas de Cristo na dimensão espiritual, os castelos traduzem refúgio e segurança, a coroa revela perfeição e poder, o timbre espalha o poder e posse legítima, marca dada por Deus, sagração do herói para a missão transcendente através do conhecimento. O grifo é a fusão do leão e da águia, representando, respectivamente, a terra e o céu. Tudo isto traduz a criação de uma obra terrestre e celeste. O padrão simboliza o marco, é o sinal da presença da cristandade e a obra da civilização cristã. O mar simboliza a vida e morte, visível através do dinamismo das ondas. É o espaço iniciático, o ponto de partida, reflexo do céu e o princípio masculino. A terra representa a casa do homem, o espelho do céu, o paraíso mítico e o princípio feminino. O mostrengo significa o desconhecido, as lendas do mar, os obstáculos a vencer, etc. Já a nau expressa a viagem, a iniciação e aquisição de conhecimentos.
A ilha, por sua vez, traduz o refúgio espiritual, o espaço de conquista e recompensa do sacrifício. A noite espelha a morte, o tempo de inércia e de germinação e a certeza da vida. Por fim, a manhã transmite luz, felicidade, harmonia, vida e um novo mundo. As semelhanças entre a mensagem e os Lusíadas são a idealização da história portuguesa enquanto demanda mística. E Dom Sebastião ser eleito enviado por Deus ao mundo para difundir a fé de Cristo. Os heróis concretizam a vontade divina e sacrificam-se voluntariamente por uma causa patriótica, como também ocorre a exaltação épica da ação humana no domínio dos mares, superando assim os limites humanos pelos heróis portugueses. Conjuntamente evoca-se o passado para projetar, idealizar e sonhar o futuro. Diferenças entre mensagem e os Lusíadas. Enquanto que na obra Os Lusíadas representa uma epopeia que revela os feitos grandiosos do herói português no passado, em Mensagem, para além de glorificar as conquistas e proezas marítimas do passado, há referências também ao futuro. Nos Lusíadas, dá-se a construção de um império territorial, enquanto que em Mensagem se constrói um império espiritual, o Quinto Império, baseado na língua e cultura portuguesas. Enquanto que os Lusíadas estão divididos em 10 cantos, a Mensagem está dividida em 3 partes, tendo no total 44 poemas. Nos Lusíadas, encontramos homens reais, com dimensões heroicas, bravos, mas nunca infalíveis, sendo que lhes são apontados defeitos, ao passo que em Mensagem se constroem heróis mitificados que carregam dimensões simbólicas. Dom Afonso Henriques. Pai, foste cavaleiro. Hoje a vigília é nossa. Dá-nos o exemplo inteiro e a tua inteira força. Dá, conta a hora em que, errada, novos infiéis vençam. A benção como espada, a espada como bênção. Dom Afonso Henriques é apelidado pelo poeta de pai. Ele é simultaneamente pai e cavaleiro. Pai porque fundador da nacionalidade e, por isso, pai dos portugueses. Cavaleiro porque, com a espada, defendeu e conquistou o território português, mas também se assumiu como defensor da fé. Então o poeta pede-lhe que, nos dias de hoje, ele sirva de exemplo aos portugueses e que a sua força inspire a uma ação que vença os novos infiéis, ou seja, todos aqueles que se opõem à missão espiritual e providencial de Portugal, que, para o poeta, é uma certeza inabalável. Em Dom Fernando, Infante de Portugal, Fernando Pessoa assume no poema a angústia que apertava Dom Fernando pela sua fé, mas antes de surgir este mártir no poema, é referido que foi Deus quem concedeu-lhe o Gládio. Esta espada foi o gatilho para o início da missão que necessitava cumprir em nome de Deus e pela pátria, possuído pela febre de além. No entanto, um paradoxo ascende e refuta a ideia de que Dom Fernando seria um escolhido de Deus, um santo que travava a sua guerra santa. Isto porque, além de ter levado Portugal mais à ruína, não foi demonstrado como um protegido de Deus, mas sim como um herói sofredor dos demais que ali o acompanhavam. O mostrengo simboliza a interminável e difícil tarefa da conquista do mar. O poeta narra o encontro quando da primeira passagem do Cabo das Tormentas em 1488 entre a figura horrenda do mostrengo e o homem do leme, representando todos os protagonistas da aventura marítima, os navegadores portugueses. Numa relação clara de inferioridade física com um monstro marinho, o homem do leme não se deixa intimidar e lança-lhe o seu desafio, dar cumprimento à vontade inflexível de Dom João II. Ao dominar o mostrengo, o homem do leme protagoniza a vitória dos navegadores portugueses sobre todos os obstáculos que o mar oferecia, os medos e os inúmeros perigos. No poema Mar Português, o poeta dirige-se ao mar, um mar responsável pelo sofrimento das mães, dos filhos, das noivas, de todos aqueles que ousaram cruzar as suas águas com o intuito de o dominarem. Podemos ver isso na frase "Para que fosses nosso, ó mar". Terá valido a pena tanto sofrimento? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Esta é mais uma maneira de o poeta afirmar a importância da vontade da alma humana, uma vontade sempre insaciável. Se na primeira estrofe o mar é sinónimo de dor, já na segunda aparece associado à conquista do absoluto. De facto, o mar encerra perigo e abismo, mas também espalha o céu, ou seja, oferece recompensas ao permitir o acesso a um prémio superior,
seja ele a vontade, a heroicidade, a imortalidade, a glória, etc. A última nau. Levando a bordo el rei D. Sebastião e erguendo como um nome alto o pendão do império, foi-se a última nau, ao sol aziago. Erma, e entre choros de ânsia e de presságo, mistério. Não voltou mais. Aqui ilha indescoberta aportou. Voltará da sorte incerta que teve. Deus guarda o corpo e a forma do futuro, mas sua luz projeta-o, sonho escuro e breve. Ah, quanto mais ao povo a alma falta, mais a minha alma atlântica se exalta e entorna. E em mim, no mar que não tem tempo ou espaço, vejo entre a cerração teu vulto baço, que torna. Não sei a hora, mas sei que há a hora. Demore a Deus, chame-lhe a alma embora mistério. Surges ao sol em mim, e a névoa finda, a mesma, e traz o pentão ainda do império. Neste poema temos a última nau, que partiu sozinha rodeada por um ambiente que anunciava um futuro trágico que veio a confirmar-se. O poeta aguarda o regresso de Dom Sebastião, que concretizará o Império Espiritual, o Quinto Império. Isto pode ser visto em Surge ao sol em mim e a névoa finda, a mesma, e traz o pendão ainda do Império. O Quinto Império. Triste de quem vive em casa, contente com o seu lar, sem que um sonho no erguer da asa faça até mais rubra a brasa da lareira a abandonar. Triste de quem é feliz, vive porque a vida dura, nada na alma lhe diz, mais que a lição da raiz ter por vida a sepultura. Eras sobre eras se somem, no tempo em que em eras vem. Ser descontente é ser homem, que as forças cegas se domem pela visão que a alma tem. E assim, passados os 4 tempos do ser que sonhou, a terra será teatro, do dia claro, que no atro da erma noite começou. Grécia, Roma, cristandade, Europa, os 4 se vão para onde vai toda a idade. Quem vem viver a verdade que morreu D. Sebastião? No poema O Quinto Império está presente a satisfação do homem, em triste quem é feliz, e a insatisfação do mesmo, pois quem sonha está permanentemente descontente, e por isso tem objetivos. Depois de 4 impérios, um novo nascerá, começado por D. Sebastião, que morreu, mas a mitificação permanente permite que o sonho persista e que possa ser prosseguido. O poema final de Mensagem, Nevoeiro, apresenta uma caracterização negativa de Portugal, país marcado pela falta de identidade, de entusiasmo, de objetivos e de valores morais. Portugal é um país fragmentado, mergulhado na incerteza, vivendo à sobra de um passado glorioso que morreu, como podemos verificar na frase "como que o fogo fato encerra". No entanto, o nevoeiro que envolve Portugal traz em si o espírito da mudança, que inicia um outro tempo anunciado pela exclamação final "é a hora", e pela saudação latina "valete fratres". É o tempo do Quinto Império que dará à língua e cultura portuguesas uma dimensão interna e universal. Uma das mensagens desta obra épico-lírica é a procura no íntimo da razão que ilumina a vida, que vale a pena ser vivida. Outra é o Quinto Império, que é o império da língua e cultura portuguesa, não só conduzirá Portugal a uma nova glória, como será eterna e universal. D. Sebastião, um português, é o símbolo do Quinto Império, o símbolo da salvação de Portugal, uma espécie de Messias. O Império Espiritual será construído por uma nova geração de homens purificados, detentores da verdade.